Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Inscreva-se e acesse nosso canal youtube.com/farofacrítica e clique no sininho para receber as notificações de novos programas. Já estamos com mais de 200 inscritos, vamos fazer um esforço para chegar a 300, 400 inscritos. Não esqueça de divulgar também o nosso site entre seus colegas, seus amigos, suas redes de contatos. O Farofa Crítica de hoje recebe Rosane Borges, doutora em comunicação, pesquisadora da Universidade de São Paulo e autora do livro Esboço de um Tempo Presente. Rosane, obrigado por ter aceito o nosso convite. Primeiramente, assim, olha, foi difícil você aceitar esse convite, né? Fiz aí todo um cortejo, né? Não foi tão Mulher difícil muito ocupada. Assim. Não foi tão difícil assim, vai. Mas é um prazer enorme estar aqui com você, né? A gente já tem uma amizade há muito tempo já. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu livro, né? Esboço de um Tempo Presente. Do que você trata nessa obra? Olha, é um livro que, na verdade, eu escrevo quinzenalmente em alguns sites, né? Revistas, Carta Capital Digital, e eu reuni ao longo de 2 anos os artigos que eu publiquei, que saiu em Guié-10, Carta Capital, em outros órgãos. E esse livro, como o próprio nome diz, Denis, é um esforço, né? Porque eu falo que é um esforço de reportagem. Fazer crônicas, ensaios, artigos sobre os assuntos contemporâneos, né? Então, é um livro que eu me debrucei muito, já que pensar o contemporâneo está meio difícil, né? A vida está muito, né? O fluxo contínuo de informações. Então, eu tentei, e ali o livro eu me situo entre o jornalismo e o ensaio, né? Algum insight mais científico, né? Tem artigos que são mais científicos, e os temas são temas sobre mídia, racismo, feminismo, política em geral, né? As políticas estruturais do país e do mundo. E foi um livro que, para minha surpresa, teve uma recepção muito grande, né? As pessoas gostaram muito, né? Eu tenho muita devolutiva, né, sobre aquelas questões do livro, porque são as questões realmente do nosso tempo. Certo. E quais são esses dilemas do nosso tempo, né? Em relação à mídia, por exemplo? Olha, eu acho que assim, são vários, né? A gente vive, eu gosto muito daquele pensador italiano, do Agamben, que ele diz que o temporâneo, ele diz que nós estamos num mundo fraturado, né? Num mundo... e aí eu acho que, do ponto de vista da comunicação e das mídias, a gente tem uma reconfiguração do que a gente chamava de mídia, pelo menos até o século XX, porque o que a gente teve, qual foi o grande padrão do século XX? O paradigma da radiodifusão. Você tinha um emissor para vários receptores. Hoje, até a palavra emissor e receptor não cabe mais. A gente não fala... né? Todo mundo potencialmente é um emissor, né? Porque todo mundo, nós somos, né, prosumers, né, produtores e consumidores de informação. E o paradigma da circulação e da conexão está impondo novos arranjos comunicativos que afetam o modelo de negócio das mídias e da imprensa em particular, né? Então, eu acho que o nosso grande desafio é pensar que os processos de mediação, eles não são mais institucionais, não é mais uma Rede Globo, não é mais uma Folha de São Paulo que dita os temas do espaço público, porque esses temas eles vêm de diferentes focos, do cidadão comum, de um jovem que capta um flagrante na rua. Então, você tem novos rearranjos comunicativos, novas formas de produção e distribuição de informações, de dados e de notícias, e que isso vem desafiando muito o que a gente chama de mídia, de jornalismo, de imprensa, né? E aí você acha que esses novos arranjos aí, produtivos, organizativos da mídia, tem responsabilidade nesse crescimento das intolerâncias, desse fundamentalismo mais extrema-direita ou não? Eu acho que tem, porque assim, Humberto Eco, ele parece meio elitista, né? Que ele diz que as redes sociais deram voz aos idiotas no mundo, e é uma palavra, é uma frase que a princípio soa meio antipática, né? Porque
Parece mesmo elitismo, né, daqueles que têm o poder da fala, autoridade da fala e da escrita, mas eu acho que o desabafo do Humberto Eco, que é um homem gutenbergiano, que é um homem pré-redes sociais, tem um fundamento. Eu acho que, se por um lado é muito legal, é bacana a gente ter formas de produção, né? O modelo, porque uma das coisas que é interessante a gente destacar, Denis, que eu venho também insistindo, não só eu, mas outros pensadores, que a gente teve uma mudança na divisão comunicacional do trabalho. Certo. Você tem um impacto que tem um fundamento marxista, porque antes quem falava e quem representava era o mesmo grupo. Se por um lado você tem vantagens enormes, você vê comunidades indígenas produzindo vídeo, coisas bem legais, grupos historicamente discriminados sendo protagonistas das suas próprias narrativas, disputando narrativa. Por outro lado, você tem uma gama, as pessoas não mais têm a informação como um princípio ordenador do espaço público. Certo. Então é a crença e a opinião. Como a crença e a opinião ela virou a grande commodity da internet e das redes sociais. Quando surgiu a internet, nós que somos da comunicação, você lembra, né? Qual foi o estrondo? Que a internet a informação seria a grande commodity da internet. Quando as redes sociais surgiram, o Zuckerberg disse a mesma coisa. Nós temos agora uma rede em que a informação será a grande commodity, o que não se tornou. Qual é a grande commodity das redes sociais? A opinião e a crença. Certo. E qual é a tragédia da opinião e da crença no mundo como o nosso polarizado? Que não importa mais os fatos, não importa o que você mais acredita. é o que eu acredito. Uhum. Então isso possibilita muito que grupos extremistas, essa coisa, muita gente fala, mas por que tem gente que acredita que a Terra é plana? Né? A gente tem um astronauta que foi para o governo federal e que parte da equipe dele acredita que a Terra é plana, mas muita gente diz, mas ele não viu a Terra lá de cima, né? Então, assim, como é que pode, em pleno século XXI, eu acho que tem uma coisa do como a tecnologia ela se conecta com a política contemporânea, com a alterofobia, se daí. Você Certo. tem um modo de comunicação que respalda a crença e a opinião. E a crença e a opinião ela é terrível, porque não importa mais o fato, não importa mais a realidade. A gente não tem mais critério de discernir entre o verdadeiro e o falso, porque o que importa no debate público é o que eu acredito e essa minha crença tem que validar a minha concepção de mundo. O Ciro Marcondes Filho fala uma coisa interessante, né, que o professor Ciro aqui da ECA, né, que existe um filtro que é dessa crença, né, que aí os fatos eles são filtrados por esse filtro da crença, né, e somente aquela informação que necessariamente se coaduna com aquela crença que ela é absorvida, hoje ou outra é uma rejeição, né. E uma outra coisa assim, como é que você enxerga todo esse processo, por exemplo, nós passamos aí os anos 70 e 80 denunciando, né, as manipulações dos monopólios de meios de comunicação. Tá? Eu lembro quando fazia faculdade de comunicação, né, a grande discussão era essa, né, os monopólios dos meios, né, a nova ordem mundial da informação e comunicação, tudo isso. Né? Então a gente começou a fazer esse tipo de discussão. E aí a argumentação desses que acreditam na crença e não na informação, pela rede social, utiliza essa mesma argumentação, né, quando esses fatos, por exemplo, são mediados por esses meios tradicionais. Então, não, aí a manipulação da mídia também, que a mesma argumentação que a gente utilizava nos anos 70 e 80 é utilizada por esses fundamentalistas. Como é que você vê esse curto-circuito aí, né? É interessante isso, né? É muito interessante, porque assim, a gente tem todo veículo de comunicação, ele nasce rigorosamente como ele confronta a ordem social. O jornalismo ele surgiu com um pacto muito forte com a sociedade moderna, a sociedade da transparência. Não essa transparência facebookeira, né, bisbilhoteira, mas a transparência do espaço público, do esclarecimento. Do esclarecimento. A internet surgiu também como libertária, só que logo tem uma frase do Benjamin que eu gosto muito, que ele diz que o capitalismo coloniza tudo. Só não coloniza aquilo que a gente tem de mais estranho. Então, as nossas estranhezas têm que ser preservadas. Então, e aí eu acho que é legal essa frase do Benjamin, porque a gente vai vendo como tudo, inclusive a internet, o Facebook, foi colonizado. Tanto que a grande parte hoje da discussão sobre o capitalismo global, financeiro, não produtivo, passa por essa estrutura midiática, né,
da internet, das redes sociais. Mas o que é curioso que essas pessoas utilizam, né, eu acho que muito mais do que criticar a estrutura capitalista desses meios, já que a minha crença e a minha opinião é que interessam, a institucionalidade deve ser atacada. E o jornalismo é uma instituição, percebe? Então, o que está por trás de muitos desses argumentos hoje renovados, que a Folha de São Paulo mente, né? E aqui eu não estou fazendo uma defesa restrita da Folha de São Paulo, mas que esse jornalismo, a gente não pode confiar nele. O que, na verdade, está por trás desse argumento não é uma discussão que vocês tinham da década de 70 e 80, que era lutar por uma outra institucionalidade. Sim. É acabar com a institucionalidade. Porque esse sujeito que se insurge contra a imprensa é o sujeito que acha que a opinião dele, do colega e do vizinho que pensa igual a ele bastam. Então, uma Folha, enfim, com todos os desvios que a grande imprensa tem, a gente deve, e aí eu ainda sou meio, a minha reivindicação é meio moda antiga. É importante que uma sociedade tenha uma imprensa. Sim. Livre, né? Plural, enfim, democrática, etc, etc. Só que o que esses argumentos fazem é o seguinte, já que eles estão por trás de interesses que realmente estão, então vamos acabar com essa imprensa. Esse discurso atual que eu acho que é perigoso. Que, na verdade, é uma crítica a todas essas instituições democráticas, né? Liberais. O judiciário. É o parlamento, né? O judiciário, a imprensa. Tem uma pesquisa da Universidade de Harvard, né? Eles faziam no centro da JFK School, né? Eles fazem uma pesquisa sobre lideranças americanas, né? Acho que 2 anos. E é muito interessante, eles elencam, né, instituições, aí desde a medicina, Forças Armadas, Executivo, Judiciário, Legislativo, a imprensa, empresários e tal. E nos últimos 4, 5 pesquisas, de 2010 para cá, é muito interessante assim que a imprensa tem sempre ocupado os últimos lugares, abaixo até do Executivo. Né? E as primeiras colocações são instituições que não têm controle social, Forças Armadas, medicina. Né? Então, acho que isso é uma tendência autoritária que está acontecendo, né, no mundo todo. Eu acho isso? Que sim. Eu acho que é uma tendência, uma inclinação, porque o autoritarismo é isso, né? Ele primeiro tem que colocar em xeque as instituições, né? Porque o poder autoritário ele não supõe, ele não quer ser vigiado. Certo. E a imprensa ela surge, a ideia, né, da história do cão vigilante, ela é uma instituição que vigia os poderes constituídos. Então, eu acho que atacar a imprensa e atacar outros setores, outras instituições importantes, para que o jogo democrático realmente se estabeleça, né, no espaço plural, é um traço do autoritarismo. Né? E por que tem crescido essa cultura autoritária? Por conta da estrutura econômica do capitalismo, da concentração? Eu acho que sim, né, Denis? Eu acho que a gente tem vários endereços de resposta. Uma delas, eu acho que a despeito da gente ainda estar em uma angústia paralisante, perplexo com o que está acontecendo no Brasil, a falta de crença na política, acho que é a origem na descrença em todas as instituições. A política com P maiúsculo, ela faliu. Certo. Porque o que a gente tem? O capitalismo financeiro, ele fez de nós, todos nós somos perdedores desse capitalismo financeiro. Eu costumo brincar que, excetuando os burocratas de Bruxelas, os advogados de Wall Street e os grandes partidos do mundo, né, e os plutocratas, os donos das grandes organizações de mídia do mundo, excetuando essa gente, todos nós somos perdedores do capitalismo financeiro. Agora, a perda normalmente, quando a gente pensa a experiência da história, a perda a gente sempre tem que encontrar um outro. Outro é culpado por eu ter perdido o apartamento, outro é culpado por essa minha desgraça material e econômica. E aí a gente tem que criar outros, tanto do ponto de vista micro, individual, como do ponto de vista de uma identidade nacional. O nazismo vem daí, né? Certo. De uma forma de procurar, né? Uma Alemanha com baixa autoestima. Então, eu acho que isso se reedita hoje. A gente tem milhares, né? O capitalismo financeiro nos faz perdedores e a gente tem que procurar os motivos, o culpado e não os responsáveis por essa situação. Evidentemente que uma discussão, uma avaliação contra o capitalismo é uma avaliação que poucas pessoas fazem. O cidadão comum
o atalho é muito mais fácil. Certo. Então, eu acho que... O imediato, né? O imediato. Então, e a política institucional deixou de dar resposta. O que são os Estados nacionais hoje? Eles não deram mais respostas para os anseios mais comezinhos dos cidadãos. Então, eu acho que a reação a tudo isso, a falta de respostas, o que a gente põe no lugar para instituições que funcionem, são esses surtos aí, e a gente tem desde presidentes, de chefes de Estado até pessoas comuns, flertando com o autoritarismo, dizendo, olha, vamos construir um muro contra os mexicanos, porque eles realmente que são a razão da nossa desgraça. Não sei se você viu um dado, eu até postei esses dias no Facebook, que a taxa de suicídio nos Estados Unidos são homens brancos, de meia idade, de baixa escolaridade, né? Média e baixa escolaridade, e que, em sua maioria, votaram no Donald Trump, ou seja, se decepcionaram também. Né? Então, eu acho que tem um estado... Há um desalento, né? Há um desalento, né? E isso tenho voltando à frase lá do secretário do Bill Clinton, é o capitalismo estúpido. Tá. Né? Mas a gente não consegue, do ponto de vista micro, dimensionar como a tragédia do capitalismo em nossas vidas. E aí o que a gente tem é um pouco, né? E a gente teve a nossa versão de culpa do outro no nosso país, né? Uma corrupção que foi reduzida a apenas um partido, um problema de estagnação econômica que foi colocada a culpa em apenas uma presidenta. Certo. Tudo isso é real. Ninguém está dizendo que não houve corrupção, a gente não nega que houve uma perda, uma estagnação econômica, erros, problemas, mas a gente começou a personalizar e personificar os nossos problemas, né? E demonizar, né? No sentido cristão. E isso realmente, quando a gente substitui a política pela vingança e pela paixão, realmente o resultado não é muito alvissareiro. E é isso que a gente está vendo no mundo, né? É. E como é que você enxerga essa situação toda em termos de impacto para a população negra brasileira, para as mulheres negras? Você também tem discutido muito isso, uma ativista, né? Já que historicamente, né, a gente sempre teve lá a gente sempre teve eu acho que isso impacta negativamente sobre nós, né, mulheres negras, população negra em geral. Agora, eu acho que nós sempre tivemos, como a gente sempre teve a margem desse país, a gente sempre apresentou para esse país um projeto de nação inclusivo para todos, a despeito do Estado negar sistematicamente esse nosso projeto. Quando o Estado reconhece que é racista, a gente tem políticas de ações afirmativas, políticas de cotas. Houve uma mudança socio-racial, mas, digamos, o discurso mais radical no sentido do discurso mais profundo que o movimento negro vem produzindo, o Estado brasileiro nunca acolheu esse discurso. E eu acho que o que nos cabe hoje, no momento de neoliberalismo, sabe, o pior que a gente tem, né? Porque muita gente diz, olha, o neoliberalismo ele é igual em todo mundo, mas eu acho que a gente pode qualificar de acordo com... E o nosso ele realmente nos faz contemporâneos da nossa escravidão. Porque tudo que a gente tem hoje, Denis, em termos de perda de direito, faz com que, por isso que eu gosto do Attila Mbembe, que essa condição universal de ser negro no mundo, o neoliberalismo ele reativa. Né? Porque só nós somos corpo mercadoria, corpo objeto, e é isso que o neoliberalismo quer fazer. Eu acho que a gente tem uma situação... Eu assisti esses dias Democracia em Vertigem, eu não sei se você... Eu gostei muito, embora tenha algumas críticas, mas veja, é um filme de uma perturbação de uma jovem cineasta, filha neta de guerrilheiros, neta de empreiteiro, e que ela é afetada por essa situação, do tipo, olha, eu achei que a democracia ela fosse avançar, e pelo contrário. Mas eu acho que nós, pessoas negras, temos uma experiência desde a escravidão, que os momentos, digamos assim, pacíficos desse país são momentos muito particulares. Se a gente avaliar o Brasil numa lupa, esse momento de democracia, né, mais ou menos consolidada, de mudança social-racial, são o quê? São 10 anos? Quer dizer, mas isso, a gente teve algum momento de euforia no governo JK, algum momento de euforia no Getúlio Vargas, né?
de inclusão dos pobres, mas tirando alguns momentos que a gente reconhece na história, o nosso país é essa nossa história, a história de privilégio, a história de uma democracia sempre inacabada, né? De uma escravidão que nunca foi conclusa, de fato, né? Uma abolição que nunca foi conclusa. Então, nós somos um país que nós nunca fomos republicanos, nunca fomos democráticos, porque há racismo. Certo. Então, a gente sabe disso desde sempre. Eu acho que o que nós temos enquanto grupo racial é dizer, olha, esse projeto que o Estado nunca abarcou, é preciso que a gente radicalize nos espaços públicos, né? E aí é por isso que as pessoas brincam que a revolução será preta, periférica e feminina. Não é exagero, é dizer que só quem está na borda, tem uma frase que eu gosto muito que diz que quem tem na borda vê as coisas antes de quem está no centro. É uma questão de lógica. Certo, tá aqui Tem no uma canto, visão, está olhando. Exatamente, e nós vivemos historicamente na borda. A gente viu, digamos, percebeu muito antecipadamente o que poderia dar muito ruim na sociedade, deu, né? Como está dando agora. Né? Agora essa é uma coisa complicada, porque boa parte da esquerda tradicional brasileira, como a formação dela, uma parte branca, eurocêntrica, ela ainda vê pelo centro, né? Então esse filme aí da Petra, né, é muito isso, né? Muito ela isso, acreditava na democracia que ainda estava se construindo, né? Exatamente. E agora, por que vê muito pelo centro? Porque hoje também está uma coisa muito apaixonada, né? A esquerda branca racista, que parte mas eu acho que a gente não pode qualificar de maneira genérica. Que é igual à direita, né? Né? Mas eu acho que tem uma... porque nunca portou a questão racial como importante. Como centro. Porque a nossa esquerda, ela se estruturou muito na questão de classe, na questão popular, né? A desigualdade entre pobres e ricos, e que a gente tem que diminuir essa desigualdade. Ora, mas se você não qualifica que essa desigualdade, o que foi feito com os povos originários, com os povos indígenas e com a população negra, você não dimensiona o que é a questão da desigualdade, não dimensiona o que é a questão de classe. Por isso que há um gap entre o discurso da esquerda porque o que muita gente diz hoje com a avaliação, por que as pessoas votaram na extrema direita do Brasil, as pessoas pobres, já que elas foram beneficiadas pelas políticas de transferência do governo Lula. E uma avaliação que eu faço, que o erro do PT foi achar que essas pessoas seriam gratas ao partido pelas políticas de transferência. Sim, isso mesmo. E esse foi um cálculo perverso, foi um cálculo muito ruim. Você achar... Que parece meio coronelismo, né? Dois trocam de volta. Se você não cria um ambiente de cidadania para além do consumo, de fato as coisas elas não criam, né? Porque imagine, eu passo a tomar café com iogurte, com queijo, de repente eu não tenho mais, eu perco o carro, eu perco o meu apartamento que eu comprei, mesmo no espaço pobre periférico, eu começo a perder. E eu vou realmente culpar o governo de plantão. Certo. É uma questão do tomar lá se eu começo a perder, né? Então eu acho que quando não se dimensiona o que as pessoas pobres, pretas, periféricas e o que é essa desigualdade, eu acho que por mais, digamos, progressista né, a esquerda historicamente é o espectro político que mais pensa em igualdade, em equidade e que consegue, né, a despeito de todas as críticas, no nosso caso brasileiro, ela erra muito porque ela não trabalha a questão estrutural como a racial como uma questão estrutural, como a grande questão da nossa desigualdade, não é? Tá bom. Rosane, estamos encerrando nosso programa. Já? Já, rapidinho, né? Como é bom, é rápido, né? Quando a gente acha que está começando. Isso, então... se alguém quiser ter contato com seus textos, como é que você tem um site? Como é que te Olha, encontra? pode ser pela Carta Capital Digital, né, que é onde eu mais escrevo, embora esses 2 últimos meses eu estou sem escrever. Vocês podem achar coisas minhas lá. O livro Mídia e Racismo pode ser baixado em PDF. Qual o endereço? Pelo site da BPN. A BPN, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, dá para baixar o Mídia e Racismo integralmente. O esboço de um tempo presente está na Livraria da Travessa. Da Travessa, tá aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo e no Rio. No Rio de Janeiro. Então tá bom. Tá bom? Então fica Foi um grande prazer. Fica o convite para as próximas, né? E por favor, não seja tão difícil assim. Não sou tão difícil. Ele só me convidou uma vez que eu não pude. Eu tô sempre viajando, uma pessoa ocupada, importante e tal.
Obrigado. Mas foi um prazer, foi muito bom. Farofa Crítica encerra mais um programa de hoje que recebeu a professora Rosane Borges, que falou sobre comunicação, política, racismo e muitos assuntos interessantes. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber novas notificações. Até a próxima!